Nesse dia 14 de abril, nós temos a comemoração da Lei Federal de autoria do senador Eduardo Gomes, a Lei Susan Delgado, e hoje Dia Nacional do Combate ao Afogamento Infantil. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora direto com o Alex Delgado, ele que é pai da Susan Delgado, que foi vítima de afogamento e após esse trágico acidente, o Alex ele se tornou uma espécie de embaixador e de defensor desse assunto tão importante, um acidente que infelizmente causa várias vítimas por todo o mundo e um assunto tão pouco debatido. Então, a partir de agora, nós vamos falar com o Alex, que é o pai da Susan Delgado, que inspirou essa lei apoiada pelo senador Eduardo Gomes, e ele fala para a gente sobre esse projeto e principalmente sobre essas ações que ele vem desenvolvendo pelo mundo. Seja bem-vindo à Super 95 FM, Alex Delgado, um prazer te receber por aqui, seja bem-vindo. É um prazer também ser recebido por vocês, muito obrigado pela oportunidade para podermos falar de um tema tão importante e tão pouco falado. Alex, infelizmente você foi um pai vítima desse trágico acidente na família que vitimou, né, a sua filha, a Susan Delgado. Conta pra gente um pouco sobre esse acidente e a partir de então o que te inspirou ainda mais a mover sobre esse projeto. Olha, perder a perda de um filho. A perda de um filho é o auge da dor que o ser humano pode. Eu acho que não tem... Né, eu entrei em pesquisas, caí de cabeça nesse mundo, porque eu não aceitei perder a minha filha. Então, até no reino animal, a perda de um filho causa sequelas muito grandes nos animais também. E nós, como seres humanos, que tem uma sensibilidade maior... Então, é uma coisa, e ninguém espera, e ninguém acha que vai acontecer, ninguém está preparado para isso. Então, a minha filha, a Susan, ela nasceu no dia 14 de abril de 2014, não, 14 de abril não, 21 de dezembro de 2014, e era uma menina, Pedro, uma menina maravilhosa, ela era diferenciada, parece que sabia que ela ia ter pouco tempo na Terra. Então, todas as pessoas chamavam ela de anjo, era um anjinho, porque ela era diferente de tudo, ela chamava atenção por onde passava, ela ia no colo de todo mundo, ela não tinha frescura, você falava dança, ela dança, brinca, ela brinca, conversa, fala, ela não tinha. E o que aconteceu? No dia 14 de abril, que hoje é o fatídico dia, nós estamos lembrando, no dia 14 de abril, ela, na nossa própria casa, eu não estava em casa, morávamos eu moro até hoje em Orlando, e aí eu tinha ido para Miami fazer alguma coisa. Quando eu cheguei na porta da minha casa, os bombeiros estavam lá, eu pensei que a casa estava pegando fogo, né? Aí tinha um monte de polícia, bombeiro. Quando eu cheguei, eu vi a cena que nenhum pai deveria ver no mundo, a sua filha deitada ali no chão, praticamente sem vida, e os bombeiros tentando reavivá-la, e eu fui para cima, eles não deixaram, e a partir daquele momento ligou um zumbido na cabeça, você fala, não, isso não está acontecendo. O que aconteceu é que a mãe da Susan recebeu umas amigas ali do Brasil, e a Susan é uma criança que ela queria brincar a todo momento, e para resumir a história, ela queria atenção. A moça que estava lá não deu atenção, por quê? Por causa das redes sociais. As redes sociais fizeram aumentar em 40% o afogamento infantil. Por quê? Porque tira a atenção, e que quando é para estar com a atenção na criança. E a minha filha queria brincar com ela, e ela não queria, abriu a porta que dava para o quintal, depois abriu a cerca também que dava para a piscina, saiu para fora, a minha filha saiu atrás. A moça depois, resumindo, não dá para contar por causa do tempo, voltou para dentro e fechou a porta e deixou a minha filha lá. Ele não viu que a minha filha estava lá. Quando a mãe da Susan veio, cadê a menina? Foi procurar dentro de casa, ela era muito sapeca, ela escondia dentro dos armários, dentro dos guarda-roupas,
Então foi procurar, a casa é muito grande, 5 quartos, procurou para todo lado, foi até para a rua, não foi lá fora porque achou que estava tudo fechado, ela não teria saído. A moça não contou que foi lá fora. Bom, até que o último lugar que faltava para procurar era lá fora, foram lá, chegaram, a Susan estava boiando na piscina. O que acontece, ninguém sabe como foi. Uma coisa a criança gosta de água, a criança é curiosa, na água ela Curiosa. tinha diversão, e Uhum. ela não tem sensação de perigo, não tem malícia, deve ter ido lá, que tinha brincado comigo na piscina o dia anterior, e falou, vou voltar lá porque é divertido. E é isso por causa que acontece os maiores acidentes. E aí é o seguinte, chegaram os bombeiros, nós fomos para o hospital, ficou 14 horas lutando pela vida. Foram as piores 14 horas da minha vida e os últimos 40 minutos tentando ressuscitar ela quando o coração começou a parar, né? E foi ali, eu fiquei ajoelhado, orando do lado, gritando, pedindo que não acontecesse. E eles apertaram tanto o coração na ânsia dela voltar, que começou até a sangrar, machucou ela. Foi um desastre muito grande. A partir daí, ela, ela faleceu, né? E nesse momento eu não aceitei, Pedro. Eu falei, não é possível. Foi passando o tempo, passou um ano e meio, nós mudamos aqui para a Inglaterra para tentar fugir daquela dor, ficar mais próximo da família. E o que acontece? Nada passava. Eu não conseguia ver uma foto dela, não conseguia ver um vídeo dela. Era um desespero. Parece que eu ia encontrar ela, ia acordar e ver ela, pegá-la no colo. Era a pegada. Menina é a pegada com o papai. Bom, o que aconteceu? Como começou o projeto? Como que tudo começou? Foi o seguinte: nós estávamos no supermercado aqui na Inglaterra e a mãe da Susan viu uma criança que deve ter engolido alguma coisa num carrinho de bebê e a criança já estava roxa e já tinha perdido o sentido, só que a mãe não tinha visto. Aí ela falou para mim, Alex, corre lá para salvar a menina, avisa a mãe que está acontecendo, porque a gente fica com uma sensibilidade com as crianças agora, né? Aí eu corri lá, falei, mãe, a sua criança perdeu o sentido. Bom, não dá para contar, Pedro, a história é longa, só sei que é o seguinte, foram vários momentos tentando ressuscitar aquela criança e eu falei para a mãe, olha, eu passei por isso, eu aprendi, eu vi como é que é, vamos tentar, mas não voltava, a criança não voltava, não tinha. De Certo. repente, eu ajoelhado ali, eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, Deus, não deixa que aconteça o que aconteceu comigo com essa mãe. Ninguém merece passar essa dor, ninguém pode passar. Naquele momento, me veio uma luz, eu falei alguma coisa, a mãe fez, porque eu não podia tocar na criança por questões óbvias, Uhum. e a criança voltou. Naquele momento, Pedro, foi como se te pegasse parte da minha dor que não tinha como tirar e arrancasse, amenizou. Eu salvando uma vida, tirou, amenizou aquela dor. Foi Naquele momento um eu falei, momento de inspiração, né, Alex? Um momento de inspiração que você se sentiu na obrigação de solucionar esse problema e a partir de então vinha esse start para que pudesse ajudar muito mais pessoas, não só na Inglaterra, fora do Brasil, mas por todo o mundo. aquele momento eu falei assim, olha, salvando uma vida, diminui a minha dor. É isso que eu vou fazer. Aí eu comecei a entrar, pesquisar o afogamento infantil. E aí o que eu descobri, Pedro, que no Brasil, na época, era a segunda causa de morte de crianças de 1 a 5 anos. Que isso é terrível. Então eu falei, a questão não é só salvar a vida inocente, é poupar a família de uma dor eterna que não passa e não tem como sarar. Entendeu? Eu falei, eu vou fazer. E fui descobrir, vi que o afogamento era um submundo terrível e ninguém na mídia falava nada, ninguém tocava no assunto porque era um tabu. Eu falei, não quero saber, eu vou tocar nesse assunto, é uma dor para mim, mas também vai amenizar. E aí eu comecei o projeto contra o afogamento infantil e no Brasil, né? Focando no Brasil mesmo, que é a minha terra. E, e é isso. E nós alcançamos milhares e milhões de pessoas, já dei entrevistas para televisões, para rádios, fizemos posts, fomos para Brasília e aí para chegar e ir na Sim. lei que você falou, né? Justamente. E nesse processo você encontra o apoio do senador Eduardo Gomes, do Cleiton Aguiar, e então esse Isso. projeto ele se torna uma realidade através de uma lei federal. Isso. Na verdade, são duas leis, né?
São duas leis. Essa lei que nós estamos falando, que é hoje, dia 14 de abril, que é o dia Susan Delgado, é o Dia Nacional de Combate ao Afogamento Infantil, de combate e prevenção ao afogamento infantil. Esse é, na verdade, um dia de memória, um dia de lembrar, foi o dia que ela se afogou. Então, é para lembrar, nesse dia, em homenagem a ela, que vamos deixar esse legado com o nome dela, para que todas as crianças, as famílias saibam que nesse dia aconteceu uma criança maravilhosa, perdeu a sua vida. E a sua criança não precisa perder, porque a minha perdeu para eu lembrar você. Então, o que acontece? Essa é a lei, é o dia Susan Delgado, o dia de combate ao afogamento. Essa já foi aprovada. Mas nós temos a lei Susan, né, que está em votação. A relatora é a ministra Damares Alves. Essa lei, ela é muito mais complicada porque ela vai mexer em toda a estrutura de segurança. Vão ter campanhas nacionais nas rádios, TVs, redes sociais que o governo vai fazer. Nós vamos dar aulas de natação para crianças carentes, vamos mexer na segurança das piscinas públicas, desde o salva-vidas, vai mexer em tudo. Essa é a lei Susan, ainda está em andamento, né? Esperamos que logo esteja aprovada. Então, são duas leis. Uma lei que é o Dia Susan Delgado e a outra lei que é a Lei Susan Delgado. Essa ainda não está aprovada. Hoje é o dia 14 de abril, que é o Dia Susan Delgado. Essa lei foi sancionada em julho de 2024. E hoje, dia 14 de abril, infelizmente, já se passaram 9 anos desse acidente, né, Alex? E olhando aqui o nosso material, as pesquisas que você também já realizou, e quase 90% dos casos de afogamento podem ser evitados. Isso é um número gigantesco e que mostra o quanto esse assunto ele ainda precisa ser debatido e incentivado através de ações como a sua, para poder justamente reduzir esse índice de tragédias de afogamento no Brasil. Quando eu comecei, era a segunda causa de morte. Hoje já é a primeira. Só que o negócio é tão mais terrível, Pedro, que você não imagina. O negócio é tão mais terrível, porque é o seguinte, a minha filha mesmo, sabe o que está no atestado de óbito dela? Sim. Não está afogamento. Está, ela morreu por falta de oxigênio no cérebro, hipóxia, ou hipoxia, não sei como é que fala. E eu conversei, quando eu fui para levar o negócio para Brasília, eu estava num congresso e eu conheci uns médicos, eu falei no congresso sobre a minha história, e alguns médicos vieram da Amazônia, eles eram de Manaus e vieram conversar comigo. Ele falou assim, Alex, é muito mais embaixo, o negócio é muito mais terrível. Por quê? Nós só damos atestado de óbito por afogamento quando a morte é praticamente logo em seguida. Se a criança sobrevive, fica uns dias, como acontece muito, aí dá a causa de morte, como falência de órgãos e outras coisas, falta de oxigênio, parada cardíaca e tal. Então, não conta como afogamento. Hoje é a primeira causa, entre 1 e 5 anos, é mais do que tudo, parece uma pandemia de afogamento. E no Brasil é pior ainda. Sabe o que acontece no Brasil? Deve acontecer também em países assim, subdesenvolvidos, que é o seguinte, um monte de crianças morrem em baldes e bacias, em vaso sanitário, em tanque, em poço. Até em Brasília, há pouco tempo, 2 casos em caixa de gordura que o pai deixou aberto lá. Porque é o seguinte, são segundos, são momentos de distração. É tudo muito hoje rápido. Mesmo, até, eu posso te mandar hoje mesmo, agora há pouco, uma criança de 3 anos acabou de morrer lá na Paraíba dentro de um balde, a menininha de 3 anos, a coisa mais linda, filha única de um casal que não podia ter filho. Entendeu? Tá dentro do balde. A polícia tentou, os bombeiros tentaram, a mãe saiu correndo, por 1 minuto de distração, virou as costas, estava assistindo televisão, e aí, cadê a menina? Foi lá no banheiro, a menina estava de ponta cabeça dentro de um balde com água. Então, o nosso trabalho também é para esvaziar. Então, o que acontece, Pedro? Eu criei 10, 12 regras, eu adaptei para blindar a família contra o afogamento infantil. Se você seguir, o meu Instagram é o Susan Forever Brasil, lá tem todas as regras, tem os vídeos terríveis.
Então, essas regras, se você me permitir, eu falo algumas delas, Por e favor. aí vai blindar. A sua família não vai acontecer. Você falou 90%. Quando eu comecei, eu falava 90%. Hoje, depois de tanta experiência, eu falo que é 100% evitável. Embora seja a primeira causa de morte de criança de 1 a 5 anos, é a única que é 100% evitável. Por quê? Se você ficar com a sua criança, vamos começar a primeira regra, é supervisão 100% quando você estiver com a criança na água. Se você estiver com a sua criança na água 100% ao alcance do braço, a sua criança não vai se afogar. Entendeu? Essa é a primeira regra. Criança na água, esquece tudo. Fica com a sua criança, ao alcance do braço. Criança de 1 a 5 anos, elas não têm malícia, não têm maldade, não sabe, não conhece o perigo. Não vai acontecer. Segundo, uma coisa, aí já é outra coisa. Não está na água, aí é um acidente que nós temos vários vídeos lá, as crianças correndo, pulam na água, não tem medo. Só vai ver depois quando acha lá no fundo. O que é? Cerca a piscina da sua casa. Mas é muito dinheiro. Olha, você construiu a piscina na sua casa, cerque ela, dê um jeito. E não faça porcaria, não. Faça uma coisa segura, porque tem umas que não oferecem segurança. Faça uma cerca grade, com portão automático, fechamento, coloca alarme, coloca câmera, faça isso. Depois que acontece, não tem o que fazer mais. Aí você fala, eu podia ter feito isso. Terceira coisa, Pedro, esqueça o celular, as redes sociais quando a criança estiver na água. A distração com as redes sociais, irmão, tem feito aumentar 40%. Tem vídeos lá no meu Instagram, Susan Forever Brasil, que é o seguinte, eu não posso colocar, teve vídeos que foram tirados de lá, pais, pessoas responsáveis, tirando selfie na rede social e a criança ali do lado se afogando. Eu tenho um que eu foi retirado, que a mãe estava ali, os gêmeos, os dois, as duas crianças ali, 1,5 metro, 2 metros, e a mãe lá tirando selfie e tal, e as crianças se afogando. Por quê? Está com a foco em outro lugar. Se vai com a criança na água, esquece o celular, depois você pega, para com esse vício, cuida da criança que está na água. E a quarta coloque sua criança, quem pode, coloque a criança na natação desde bebezinho. A criança que cai numa água, acontece um acidente, escorregar, cair, aconteceu uma coisa, a criança sabe nadar, a chance aí é quase 90% dela não se afogar, né? Tem gente que não pode, se você não pode, então volta para a primeira regra. Não tira os olhos da sua criança. Fica com a criança. Supervisão, né? E a quinta, para terminar, são 12, tá? Mas eu só vou falar essas aqui. Boia no braço. Minha criança está com boia no braço, eu vou beber, eu vou virar e tal. Não, a boia do braço, ainda mais que passa protetor solar, escorrega e sai. Ela passa uma falsa segurança de que a criança está salva. Não. Qual que é a boia ideal? Não sei se você tem filho, Pedro. É o seguinte, é aquela com colete, pode estar no braço, mas é a com colete que prende. E não inflável, tá? Essas infláveis é porcaria, muita vem da China, com má qualidade, nada contra o país, nada falando, mas coisas de má qualidade, né? E aquilo pode murchar e poucos segundos. O pulmãozinho da minha filha era desse tamanho, 5 segundos enche de água. Não dá. Você abrir o WhatsApp para responder, são 20 segundos. Já foi, não tem mais o que fazer. Então, é isso, meu irmão. Essas são as regras. Se você fizer isso, você vai blindar a sua família. Hoje, dia 14 de abril, dia Susan Delgado, é para lembrar. Pode acontecer, não escolhe raça, não escolhe religião, não escolhe status sociais. Se você é importante ou deixa de ser. O afogamento infantil, ele é terrível. E as demais sugestões, regras que o Alex pode repassar estão também aí no Instagram. É só acessar. Qual que é o @ Alex? Susan Forever Brasil. Ótimo. Susan Forever, Susan é com S, né? SUSAN, Susan. Isso Forever mesmo. Brasil. Hoje, dia 14 de abril, 9 anos desse fatídico acidente, e fica então esse dia de combate, o Dia Nacional do Combate ao Afogamento Infantil. Alex, obrigado por esse bate-papo, obrigado por nos esclarecer, está à disposição da Super 95, e nós também pode contar conosco para que possamos difundir cada vez mais o seu projeto e as ações que são desenvolvidas para que
com certeza a gente evite tantas tragédias e salve tantas crianças, não só no Brasil, mas por todo o mundo. Tá bom, Pedro. Olha, nós fizemos um tema para o projeto, uma música linda, um amigo fez, nós pedimos para todo mundo fazer uma ação hoje, ele fez uma música, se vocês puderem colocar aí na rádio, eu vou passar para você. A letra fala tudo que é para fazer, tá bom? Muito obrigado e a minha filha está lá no céu e ela pagou um preço para que muitos outros não paguem o preço que nós pagamos, tá? Aproveite esse projeto e acontece com todo mundo. Se Deus quiser, Deus vai proteger todas as nossas crianças. Amém. Alex, obrigado. Um abraço para você, a toda a família. Receba os nossos sentimentos. Muito obrigado. A água é boa pra brincar e pra gente sorrir. Refresca o corpo e faz a alma fluir. Mas o perigo em silêncio pode chegar num instante que a gente para de olhar. Por isso um adulto sempre deve estar lá pra proteger quem ainda está a começar. Segura minha mão e vem comigo brincar, mas nunca sozinho perto desse mar. Olho vivo, coração presente, cuidar das crianças é muito urgente. Com atenção e com muito amor, a vida floresce com todo o seu vigor. Olho vivo, coração presente, cada pequena vida é um presente. Vamos juntos todos proteger, pra todo mundo feliz poder crescer. Piscina ou rio, não importa o lugar, todo cuidado é essencial pra guardar. Uma cerca por perto e a supervisão valem muito mais que qualquer solução. A boia no braço ajuda o movimento, mas o olhar atento é o melhor instrumento. Aprender a nadar é bom e convém, mas nada substitui o abraço de alguém. Olho vivo, coração presente, cuidar das crianças é muito urgente. Com atenção e com muito amor, a vida floresce com todo o seu vigor. Olho vivo, coração presente, cada pequena vida é um presente. Vamos juntos todos proteger, pra todo mundo feliz poder crescer. Compartilhe o cuidado e essa lição, proteja o futuro de cada coração. Salve vidas com um simples olhar, o amor é a rede que vai nos salvar. Não se distraia com o que está ao redor, o foco na vida é o que temos de melhor. Olho vivo, coração presente, cuidar das crianças é muito urgente. Com atenção e com muito amor, a vida floresce com todo o seu vigor. Olho vivo, coração presente, cada pequena vida é um presente. Vamos juntos todos proteger, pra todo mundo feliz poder crescer. Olho vivo sempre, coração presente, olho vivo sempre, proteger e amar, sempre a vigiar.